Sempre nesse horário, todas as terças e quintas, aqui no Novo Dia, te trazemos opinião. Hoje com o Alessandro Soares e o Leonardo Bortoleto. Vamos falar sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, a vitória da direita na Colômbia e o futuro de Jacques Wagner no governo Lula. Hoje começamos o nosso quadro com o nosso comentarista, Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, nosso primeiro assunto é a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Ele vai completar 90 dias em casa, justamente o prazo estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes ao conceder a medida. E aí, com o fim desse período estabelecido na decisão, cabe ao Supremo analisar a situação do ex-presidente e definir se ele vai retornar ao sistema prisional ou se a prisão domiciliar será mantida. O que o ministro Alexandre de Moraes deve determinar, Alessandro? Carol, isso tem muita relação com a decisão do ministro Alexandre de Moraes tomada lá no passado, na primeira decisão, onde determinou a prisão domiciliar. Ele tomou um cuidado específico nessa decisão, porque nessa decisão ele diz basicamente o seguinte: olha, essa prisão domiciliar, que não é uma prisão determinada logo no início do cumprimento da pena do Jair Bolsonaro, é uma decisão sendo tomada aqui porque há um acontecimento posterior que inviabiliza, que impossibilita que ele cumpra a pena, né, no sistema prisional de maneira devida, mantendo a sua saúde, mantendo a sua dignidade. Ou seja, foi aquela situação na qual ele ficou adoentado, teve que fazer uma cirurgia e que, portanto, essa situação nova levou ele à prisão domiciliar. Quando o ministro Alexandre de Moraes toma essa decisão e diz basicamente isso, ele, na verdade, está dando uma diferença aí, dando um passo para dizer, olha, cuidado, a prisão que nós temos hoje do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, era uma prisão que pode ser, sim, executada dentro do sistema prisional, mas tem uma situação nova. Essa situação nova deve ser revista com o tempo, ou seja, é isso que ele vai fazer agora. Ele vai receber laudos, ele tem naturalmente uma certa liberdade decisória para analisar toda a documentação, mas o fato fundamental é que os laudos médicos, a manifestação da Procuradoria-Geral da União, a manifestação das autoridades devidas é que vão, de alguma forma, guiar essa decisão. Essa decisão, de fato, ela não pode estar muito distante daquilo que vai estar dentro dos laudos médicos, porque você não pode tomar uma decisão, levar o ex-presidente Jair Bolsonaro de volta à prisão, sendo que ele possa correr, né, alguma possibilidade de ele correr algum risco de saúde, algum risco aí com relação à sua própria vida. Então, se houver possibilidade de tratamento dentro do sistema prisional, é isso que vai acontecer, Carol, porque essa prisão domiciliar, vale dizer, não é um direito do preso, nesse caso do Jair Bolsonaro. Ele tem que preencher um conjunto de requisitos e desde o início o ministro Alexandre de Moraes tentou deixar muito claro que o sistema prisional tem condições de albergar o Jair Bolsonaro naquelas primeiras condições e que não haveria necessidade de uma prisão domiciliar. Além disso, vale dizer que nós vamos entrar em período eleitoral. Então, existe naturalmente toda uma pressão, né, toda uma expectativa para verificar se nesse período eleitoral mais intenso, que são poucos meses até a eleição, se o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, vai estar em prisão domiciliar ou se vai estar no sistema prisional. Normalmente isso pode mudar de alguma forma a maneira como eles fazem a articulação política. E vale dizer ainda, Carol, nós tivemos aí esse fato de uma arma que foi encontrada com um agente público e que é uma arma de propriedade do ex-presidente Jair Bolsonaro e que em tese saiu de dentro da casa. Então, assim, tem alguns elementos aí que vão pesar também com relação a essa análise a ser realizada pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, Alessandra, a gente agora olha para a América do Sul com você. Na Colômbia, o candidato da direita venceu as eleições presidenciais. Abelardo de la Espriella derrotou Iván Cepeda, aliado do presidente Gustavo Petro, então aí o candidato governista. Considerando a muito provável confirmação da vitória de Keiko Fujimori no Peru, 7 países da América do Sul passam a ser governados pela direita. O que essa onda significa, Alessandro? A direita na Colômbia isola Lula na região?
Carol, eu acho que vale muito a pena a gente olhar em perspectiva isso que ocorre nesse exato momento na América Latina, porque, veja, quando nós olhamos historicamente, existem até alguns autores e escritores, vou citar aqui o Eduardo Galeano, que trata muito a América Latina numa perspectiva onde se costuma dizer normalmente em paralelas que se cruzam. Ou seja, existem países que têm cada um a sua própria história, mas no fundo, existe uma história muito comum que se cruza aí dentro da América Latina, e é isso que nós podemos ver agora nesse cenário atual. A gente teve na América Latina um período de ditadura militar lá década de 70 para a década de 80, nós tivemos uma redemocratização em boa parte dos países latino-americanos, e olha só, tudo isso acontecendo quase ao mesmo tempo em muitos países, eu diria que 80%, 90% dos países acontecendo ao mesmo tempo. Você tem uma redemocratização, você tem novas constituições, você tem a adoção de textos constitucionais, em alguns casos, de caráter social, como é a Constituição Brasileira de 1988. Você tem, a partir dos anos 80 para os anos 90, uma ascensão muito forte de governos alinhados aos Estados Unidos, adotando uma postura que nós vamos chamar neoliberal a partir daquilo que se chamou de consenso de Washington. Então, olha só, Carol, quando a gente olha a história dessa forma, a gente vê realmente essas paralelas que se cruzam, ou seja, a história latino-americana ela vai seguindo essa toada. E quando chega aí nos anos 80 e 90, com essas constituições sociais, em parte, que são rejeitadas pelas classes dominantes locais, e a adoção de políticas neoliberais, isso gera um conjunto de problemas sociais. Na época, eu vou citar aqui o presidente da Argentina, o Carlos Menem, quando adota essas medidas lá, e isso gera uma reação social muito forte, e isso vai acontecer em toda a América Latina. E você vai ter uma onda de governos progressistas. Na sequência, você tem uma onda de governos à direita do espectro político. E agora, nós estamos vendo não uma onda de governos à direita, e aí eu faria até uma espécie de correção de rota interpretativa, porque o que nós estamos vendo agora é uma ascensão da extrema-direita, ou seja, não é uma troca simplesmente de rótulos direita e esquerda, mas eu saindo de uma esquerda que foi sendo domesticada na América Latina de alguma forma para uma extrema-direita altamente radicalizada e que só pode encontrar aí a sua razão de ser nas questões socioeconômicas e políticas latino-americanas e com interesse particularmente dos Estados Unidos. Alessandro, nosso último tema, depois da operação da Polícia Federal que mirou o Jacques Wagner por suspeitas de ligação com o esquema de fraudes do Banco Master, há dúvidas sobre o futuro do senador na liderança do governo no Senado. Apurações da CNN apontam um cenário dividido dentro do governo. Há quem defenda a saída de Jacques Wagner do cargo, diante do risco de prejuízos para a imagem do governo, assim como tem uma ala que argumenta que a mudança não encerraria o desgaste, não teria um efeito duradouro. E aí, Alessandro, a pergunta que fazemos é: manter Jacques Wagner como líder do governo é um risco eleitoral para Lula? Carol, acho que existe uma espécie de regra não escrita, política, que diz o seguinte: quando você está sofrendo um ataque policial, ou seja, um inquérito policial, ou está sofrendo um ataque pela justiça, e você faz parte de um governo, o que você faz? Normalmente você se afasta do seu cargo para enfrentar aquela acusação. Por quê? Porque você não pode, em regra, desgastar esse governo, porque o tempo que você fica no cargo, tendo relação, etc., isso alimenta, vamos dizer assim, muitos boatos de natureza política, e isso acaba na imprensa e pode criar algum desgaste. Quando você sai desse cargo, é quase que natural, porque a imprensa ela até perde um pouco o interesse, no caso, a não ser que surjam informações novas, você não fica tanto no holofote. Então, o afastamento do cargo político é a coisa mais normal. Aliás, é uma coisa que a gente vê com dificuldade quando a gente olha, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal, onde você não tem possibilidade de afastamento do cargo. Então você fica naquela situação onde parece que a crise é sem fim. Então o afastamento é uma regra para você tentar pelo menos não desgastar o governo e fazer a sua defesa de maneira mais livre, de maneira mais responsável. Só que quando você pede isso para uma autoridade, para que ela se afaste do seu cargo, e o caso do Jacques, do senador Jacques é isso,
fica parecendo às vezes que ele está aceitando uma espécie de culpa. Então ninguém gosta de fazer isso, ou seja, nenhuma autoridade, embora seja uma regra da política, gosta de se afastar do cargo, porque isso parece sinalizar que ele tem alguma culpa, sendo que nós estamos diante de um inquérito, existem situações importantes e que devem ser respondidas pelo senador, mas você ainda não tem nenhum julgamento e você não pode fazer um pré-julgamento, até porque são explicações ainda que vão ser dadas à polícia, depois disso vai ao Poder Judiciário e assim por diante. Então, é sempre uma situação delicada. Eu acho que nesse caso particularmente, a tendência quase que natural é esse afastamento do cargo, porque tem sido a regra do jogo. É claro que algumas pessoas do governo podem dizer, olha, melhor seria não se afastar, isso não vai afastar o desgaste em si, esse afastamento de corpo, né, do senador, da liderança do governo, mas o fato fundamental é que acaba de alguma coisa amenizando de alguma forma, isso é quase que inevitável, mas haverá com certeza resistência, até porque ninguém gosta de ser pré-julgado, vamos dizer assim, ou dar um sinal de que tem algum tipo de problema com relação às suas próprias atitudes, no caso aí do Banco Master e do inquérito que está seguindo no Supremo Tribunal Federal. Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada, um ótimo dia para você, até quinta. Um ótimo dia, Carol, até quinta-feira. Nós seguimos com o nosso quadro Liberdade de Opinião por aqui e hoje temos o apresentador da Rádio Itatiaia, Leonardo Bortoleto, também trazendo opinião aqui pra gente. Tudo bom, Leonardo? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham pela CNN. Vamos lá, Leonardo. Bem-vindo, né, ao nosso quadro, inclusive. Obrigado. Bem, vamos falar sobre Jair Bolsonaro, então. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde 27 de março, quando recebeu alta hospitalar depois de um quadro ali de broncopneumonia. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes. Mas aí ele estabeleceu um prazo de 90 dias, ou seja, um prazo que tem aí o seu término amanhã. O futuro de Jair Bolsonaro depende de Moraes. Cabe ao ministro decidir se Bolsonaro volta para o sistema prisional ou se a domiciliar será mantida. A decisão pode levar em conta, Leonardo, novas informações médicas ou até mesmo uma perícia para avaliar o estado de saúde do ex-presidente. O que o ministro deve decidir, Leonardo? Bom, Carol, eu entendo que ele deve manter a prisão domiciliar e explico o porquê dessa minha visão. É que nós não temos nenhum fato relevante negativo durante o período em que Jair Messias Bolsonaro permaneceu em prisão domiciliar. E nós não temos também nenhuma sinalização de que aquilo que motivou tanto o pedido como a concessão do ministro Alexandre de Moraes da prisão domiciliar tenha mudado. Ele continua enfermo, ele continua requerendo tratamento, acompanhamento da esposa para poder fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, e isso não mudou. Isso não mudou e nós sabemos a realidade prisional do Brasil. Muito provavelmente ele não teria condição de se tratar de maneira adequada dentro da prisão. Somado a isso, Carol, nós temos mais uma agravante. Nós estamos em um ano eleitoral cada dia mais próximo do pleito. Imaginemos um quadro aqui, por hipótese, e obviamente isso também é levado em consideração. O ministro Alexandre de Moraes revoga a concessão feita por ele, é bom sempre lembrar que foi feita esta concessão, não foi um direito adquirido de Jair Messias Bolsonaro, então está sim sempre sujeito à avaliação do Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, ele revoga e Jair Messias Bolsonaro volta ao sistema prisional. Estando no sistema prisional, por uma fatalidade, tem um agravamento do seu quadro de saúde em período eleitoral. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a situação não seja alarmada, a situação não seja agigantada. O que cabe sobre os fatos? Nós temos um preso que recebeu uma concessão para que pudesse fazer um tratamento que foi percebido à época que não poderia ser feito dentro da prisão. Isso mudou? Creio que não. Ele melhorou depois da cirurgia? Apresentou vários casos e várias ocorrências de problemas no decorrer do seu pós-operatório. Então, continua com as mesmas condições. Agravado a isso, colocando a situação do pleito eleitoral, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes manterá a decisão já dada anteriormente e que prorrogará o prazo. Por quanto tempo? Não sei. Até porque não me surpreenderá se for concedido
a permanência dele em prisão domiciliar, mas com prazo estipulado para mais uma revisão antes do período eleitoral. Leonardo, nosso próximo assunto, vamos falar sobre a Colômbia. Por lá, a direita venceu. Foi uma disputa apertada, mas o Abelardo La Espriella conseguiu superar o governista Ivan Cepeda. Donald Trump, inclusive, parabenizou aí o La Espriella pela vitória, falou em construir uma relação poderosa entre Estados Unidos e Colômbia. E é mais um país da América do Sul que terá no comando um nome da direita. Em que medida isso isola Lula na região? Bom, o quadro na América Latina ele vai se repetindo no decorrer de toda a sua história. Isso é um fato importante da gente sempre lembrar. Agora, eu queria uma análise um pouco mais profunda, que é a motivação do eleitorado em rejeitar o governante que ali está, independentemente da posição dele. E aí, analisando sobre esse aspecto, abandonando as bandeiras direita e esquerda, eu acredito em um ainda maior isolamento do quadro do presidente Lula aqui no Brasil, e eu explico. Quais foram as motivações do eleitorado em negar a continuidade, por assim dizer, do governo que está estabelecido na Colômbia e nos demais que ocorreram alteração? Item 1, item 2, economia. Item 3, o poder de compra diminuído de todas as pessoas nesses países. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. É exatamente o quadro que a gente tem vivido aqui no país, e é exatamente por viver o mesmo quadro que este isolamento pode sim acontecer, porque a comparação é automática. Virá ao pleito eleitoral a comparação com o que está acontecendo ao Brasil e que aconteceu na América Latina e que motivou na América Latina a mudança de governo. É óbvio que isso vai ser explorado pelas campanhas de direita. E quando formos aos fatos, é exatamente isso que está acontecendo. Um aumento da criminalidade, um problema econômico estruturante que não consegue ser resolvido por esse governo, e não consegue ser resolvido por esse governo porque não tem atitude de confronto ao problema, que é a redução do gasto público mera e simplesmente, e o problema do poder aquisitivo. Basta todo mundo prestar atenção em quanto que entrava com dinheiro para poder fazer a compra e a quantidade de sacola que saía do supermercado. Hoje, com o mesmo valor, a gente compra menos. Esse é o nome da inflação. Então, há possibilidade, sim, de trazendo ao pleito esta discussão, um isolamento de Lula e perceber pelas campanhas de direita que isso é uma maneira também de fazer um ataque coordenado à estrutura do governo atual. Por fim, Leonardo, vamos falar sobre eleições ainda, mas agora no Brasil. Qual que é o impacto político-eleitoral para Lula, caso mantenha Jacques Wagner na liderança do governo no Senado? E aí vale lembrar, né? O senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de ligação com o esquema de fraudes do Banco Master. Ele tenta, junto ao Supremo Tribunal Federal, anular a busca e apreensão contra ele e buscar aliados para evitar desgastes. Se o Jacques Wagner continuar no cargo, isso representa um risco eleitoral para Lula? Não há a menor dúvida que o quanto antes o senador Jacques Wagner saia da posição de liderança do governo, menos desgaste ele trará. Esta é a minha visão pura e simples. E o motivo é claríssimo. Enquanto ele se permanecer na posição de liderança de governo, mais próximo é a análise do eleitorado, mais clara é a análise do eleitorado da proximidade dele com o presidente Lula, que é candidato à reeleição. Então, sair da posição de liderança pode não ser uma posição confortável para o senador Jacques Wagner, mas, na minha opinião, ele não consegue sustentar esta posição. Por que ele não sai de imediato? Essa é a questão que a gente deve avaliar. De duas, uma. Obviamente, entende-se que, ao sair, ele tem o prejuízo de imaginar-se com a pecha de culpado. Segundo item, talvez possa ser uma opção. Ele tem convicção da sua inocência, quer ali permanecer, ou tem certeza absoluta que, mesmo não sendo inocente, tem mais gente para poder levar com ele, Carol. E essa é o X da questão, porque permanecer
teimosamente no cargo faz com que a nossa análise tente descortinar o que está posto, colocado de maneira simples para poder aprofundar. Esse aprofundamento, na minha opinião, é de que talvez Jacques Wagner entenda que vai ser defendido pelo grupo, mesmo posicionado dentro do cargo, e que o desgaste ele é pequeno. Vale lembrar também que a redução da intenção de voto no senador Flávio Bolsonaro, quando apareceu a proximidade dele com Daniel Alvorcaro, foi pequena. Então, talvez isso esteja também embasando a posição de Jacques Wagner de dizer que não há necessidade de sair da posição. Mas, de maneira clara, entendo que há, sim, um desgaste ao presidente Lula de uma pessoa tão próxima, envolvida, que o Banco Master e Daniel Alvorcaro são radioativos, isso nós já sabemos, que toda e qualquer ligação com eles vai prejudicar as pessoas que estejam sendo mencionadas. E que, na minha opinião também, nós estamos ainda muito cedo para poder avaliar todo o impacto do Banco Master, esse maior crime financeiro da história desse país, porque ainda vários desdobramentos aparecerão e podem afetar todos os candidatos ou talvez agravar a situação dos que já estão expostos. Essa foi a opinião do Leonardo Bortoleto aqui com a gente. Obrigada, viu, Leonardo? Seja bem-vindo. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. A gente reforça a liberdade de opinião, volta na próxima quinta-feira e a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.